Escondido aqui, no profundo de uma passagem montanhosa no Japão, está uma das tecnologias mais raras do mundo. Uma linha de trem de levitação magnética com 43 quilômetros de extensão. Esse trecho fará parte do primeiro trem maglev interurbano do mundo, que conectará Tóquio a Osaka. Utilizando o poder dos ímãs supercondutores, esses trens flutuam cerca de 10 centímetros acima dos trilhos, enquanto avançam a uma velocidade impressionante de 500 quilômetros por hora. Sem precisar de contato físico com os trilhos, esses trens podem operar em qualquer condição climática e têm custos de manutenção mais baixos, devido à redução de atrito e ao menor número de peças móveis. A única linha comercial de maglev de alta velocidade atualmente em operação tem apenas 30 quilômetros de extensão, conectando o aeroporto de Xangai ao centro da cidade. A rede futura, planejada de trilhos de maglev de alta velocidade, terá apenas 400 quilômetros de extensão. Uma diferença enorme quando comparada à vasta rede de 60 mil quilômetros de trilhos de trens de alta velocidade já existente ao redor do mundo, com mais 50 mil quilômetros em construção. Por que essa disparidade é tão grande? Vamos nos aprofundar no funcionamento dos trens maglev e explorar os motivos por trás de sua implantação limitada. Existem dois métodos principais para fazer um trem levitar. Podemos puxar o trem para cima usando forças atrativas ou empurrá-lo para cima utilizando forças repulsivas. A abordagem de puxar envolve a combinação de um trilho de ferro magnético e um eletroimã, que utiliza forças atrativas para elevar o corpo do trem. Este é um sistema ativo em que o espaçamento entre o trilho e o ímã é fundamental, pois a força de atração diminui com o quadrado da distância. Isso significa que o trem precisa de controles ativos e sistemas de feedback para garantir que essas lacunas permaneçam entre 8 e 12 milímetros. Se o trem começar a descer, a força magnética que o sustenta enfraquecerá rapidamente, fazendo com que ele caia ainda mais. Essa é uma configuração instável. Trens desse tipo são chamados de trens de suspensão eletromagnética. Esse é o sistema usado na linha de 30 km em Xangai. O Japão optou por usar um sistema diferente, com uma lacuna mais significativa de 10 centímetros entre o trilho e o trem, 8 vezes maior que a lacuna dos trens de suspensão eletromagnética, proporcionando um método de levitação passivamente estável. Essa é uma propriedade essencial em uma região propensa a terremotos. Nesse método, os ímãs a bordo do trem interagem com bobinas passivas no trilho. À medida que o trem se move sobre essas bobinas, elas experimentam um campo magnético variável, o que gera um campo oposto que eleva o trem. Se o trem estiver parado sobre as bobinas, não há mudança no campo magnético. Portanto, esse sistema dinâmico só funciona quando o trem já está em alta velocidade. Os trens possuem rodas que descem quando o trem está desacelerando, mas se retraem para dentro do trem ao atingir 100 km por hora. Para garantir uma posição estável nos trilhos, os polos norte e sul são dispostos verticalmente nas laterais do trilho. Os ímãs são formados por bobinas de fio dispostas em um padrão. Um polo sul aponta para cima de um lado, enquanto o polo norte aponta para cima do outro lado. Se o trem começar a descer levemente ou se mover para os lados, os ímãs no trem induzem correntes nas bobinas opostas, gerando um campo magnético mais forte que empurra o trem de volta ao centro. Essas são as bobinas que induzem o campo magnético variável e permitem que o trem levite de forma estável. Localizadas em cada lado do vagão, essas bobinas devem ser mantidas abaixo de sua temperatura crítica para garantir que a corrente flua sem resistência. As bobinas de nióbio-titânio são resfriadas com hélio líquido e colocadas dentro de um recipiente que é resfriado por nitrogênio líquido. As bobinas são resfriadas usando um refrigerador de tubo de pulso, que utiliza ondas sonoras para resfriar o hélio. É o mesmo tipo de ciclo de refrigeração que o telescópio James Webb usa para manter seus sensores infravermelhos frios o suficiente para detectar até a mais tênue radiação térmica infravermelha do passado distante. Uma onda sonora é apenas uma onda de pressão, e pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Pressão mais alta causa temperatura mais alta. Podemos aproveitar isso criando uma onda estacionária, onde os picos e vales da onda permanecem fixos. Isso pode ser feito em um tubo fechado, onde a frequência de ressonância do tubo é determinada pelo seu comprimento. Nesse tubo, a onda sonora se reflete na extremidade fechada, criando uma região de compressão e alta pressão, e, portanto, alta temperatura.
Agora, podemos posicionar um empilhamento que se estenda da região quente no final do tubo até a região fria no centro. Se colocarmos um trocador de calor em cada extremidade do empilhamento, conseguiremos transferir o calor para um radiador, e o lado frio conduzirá o calor para longe das bobinas supercondutoras, mantendo-as frias. Cada vagão possui 8 dessas bobinas, sendo 4 de cada lado. No entanto, ter um campo magnético dessa magnitude tão próximo dos passageiros e viajando a metade da velocidade do som pode causar sérios problemas. Objetos ferrosos não são permitidos perto de máquinas de ressonância magnética, MRI. Os engenheiros precisavam encontrar uma maneira de garantir que o campo magnético não se estendesse para dentro das cabines dos passageiros ou se afastasse do trem. Não podemos bloquear campos magnéticos, mas podemos redirecioná-los, assim como conduzimos a eletricidade para onde queremos usando fios de cobre. Enquanto medimos a facilidade de passagem para uma corrente elétrica com resistência, medimos a facilidade de passagem para um campo magnético com relutância. Enquanto o cobre tem baixa resistência, o ferro possui baixa relutância. Podemos usar blindagem de aço elétrico para desviar o campo magnético longe das cabines e estações. O aço elétrico contém 3% de silício e é pós-processado para produzir grãos de cristal grandes alinhados em uma direção específica, controlada por um processo de laminação a frio. O aço elétrico com orientação de grãos pode suportar cerca de 30% mais fluxo magnético nessa direção, permitindo que os engenheiros direcionem o fluxo magnético para onde desejam. No entanto, essa blindagem é pesada, então queremos usar a menor quantidade possível. Felizmente, também podemos moldar a forma do campo magnético através do design cuidadoso dos próprios ímãs. Se colocarmos 2 ímãs paralelos assim, com os polos norte alinhados horizontalmente, as linhas de fluxo magnético correrão paralelas aos ímãs e serão mais densas entre eles. No entanto, se invertermos um dos ímãs, as linhas de fluxo magnético se conectarão e criarão uma espécie de bolha entre eles. O campo magnético será mais fraco nessa área. 5 militesla, quase equivalente ao campo magnético da Terra. É claro que, perto dos ímãs, a força do campo é inevitavelmente alta, o que impede o uso de certos materiais nessas áreas. Os trilhos, por exemplo, precisam ser construídos com aço de baixa magnetização ou compósitos reforçados com fibra. Mas como um trem levitante se propulsiona se não está tocando o chão? Nos trilhos convencionais, aplicamos um torque nas rodas que empurra contra o solo. As rodas são, na verdade, um intermediário no desenvolvimento do torque. Muitos trens utilizam motores elétricos para girar suas rodas. É assim que organizamos as bobinas de cada lado da cabine. E se pudéssemos pegar o mesmo motor e desenrolá-lo? Isso é chamado de motor linear, onde bobinas alternadas atraem e repelem o trem com um tempo preciso. Para frear, os trens podem usar esse sistema ao contrário, um processo conhecido como frenagem regenerativa. Como os sistemas eletrodinâmicos não funcionam em baixa velocidade, eles também têm freios para suas rodas. Os trens também possuem um freio a ar que pode desacelerar o trem de forma muito eficaz em altas velocidades. Há um outro desafio ao lidar com trens sem contato: como eles recebem eletricidade. Para sistemas maglev de baixa velocidade, é utilizado um trilho de terceira via com baixa fricção, comum em sistemas de metrô, para fornecer eletricidade aos trens. No entanto, à medida que as velocidades aumentam, isso não é prático, pois compromete o objetivo de reduzir a fricção nos trilhos. Algumas versões iniciais do sistema eletrodinâmico estilo japonês, na verdade tinham uma turbina a gás a bordo para fornecer energia. Atualmente, o sistema usa uma bobina de indução linear para coletar energia do campo magnético variável das bobinas guia. Isso cria uma força de arrasto magnético, mas é mais eficaz do que carregar um grande gerador a bordo. A linha japonesa está prestes a ser o primeiro trem maglev de alta velocidade de longa distância. Sua primeira fase, cobrindo 285 km, conectará Tóquio a Nagoya e está prevista para ser inaugurada até 2027. A segunda fase, que completará os 438 quilômetros restantes até Osaka, deve ser concluída uma década depois. Mas por que o Japão está investindo nessa tecnologia futurista? O Japão sempre esteve na vanguarda da tecnologia ferroviária. Após inaugurar a linha Shinkansen de Tóquio a Osaka em 1964, o primeiro trem de alta velocidade do mundo, imediatamente começaram a buscar maneiras de reduzir o tempo da viagem para menos de 1 hora.
A partir da década de 1970, a Japan Airways e a Estação Central de Trens do Japão construíram um circuito de testes de 7 quilômetros em Miyazaki. Começaram com protótipos de trens que podiam atingir velocidades de 60 km por hora em 1972 e até 1995 haviam desenvolvido trens capazes de alcançar até 411 km por hora. Como o circuito de testes de Miyazaki se tornou muito curto, o circuito de testes de Yamanashi começou a ser construído em 1990. Esse circuito de testes de 20 km estava convenientemente localizado entre as cidades de Tóquio e Nagoya, ao longo da rota da nova linha Maglev em construção. Lá, transformaram o design de um protótipo em um trem totalmente funcional, capaz de transportar 700 passageiros em 12 vagões a velocidades de 500 km por hora, pois eles precisam competir com carros, aviões e outros tipos de trens. Sempre que se fala em maglevs nos Estados Unidos, a ideia de viajar entre Nova York e Los Angeles em 7 horas é frequentemente usada como uma declaração do seu potencial. É a primeira linha no próprio site do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Mas um trilho dessa extensão faz pouco sentido econômico. Se traçarmos o tempo de viagem para trens, aviões e carros entre, digamos, São Francisco e Los Angeles, duas grandes concentrações populacionais a uma distância de condução razoável, é assim que fica. Os trens são, de fato, a melhor opção. Embora os aviões sejam mais rápidos, os aeroportos geralmente estão localizados longe das cidades, e os tempos de espera na segurança aumentam a duração da viagem. Um trem de alta velocidade economiza tempo para os passageiros e, por sua vez, torna uma economia mais produtiva. A redução do tempo de viagem de 2 horas para 900 passageiros equivale a 1.800 horas, ou seja, 75 dias. Trens mais rápidos simplesmente ampliam o alcance em que os trens são competitivos com as companhias aéreas. Grandes cidades a uma distância de 200 a 800 quilômetros são candidatas ideais para ferrovias de alta velocidade. DC a Nova York em apenas 60 minutos. Este mapa mostra as possíveis conexões de alta velocidade economicamente viáveis nos Estados Unidos. Infelizmente, no estado atual, os Estados Unidos não estão investindo muito em ferrovias de alta velocidade. E os sistemas maglev são ainda mais difíceis de construir. Eles exigem trilhos completamente novos, que precisam de bobinas eletromagnéticas ao longo de toda a extensão, e materiais especializados que não são afetados pelos campos magnéticos extremamente fortes que passam por eles a 500 km por hora. A linha japonesa que conecta Tóquio a Nagoya recentemente teve um aumento de preço para 13,7 bilhões de dólares. Os maglevs são de 10 a 50 vezes mais caros do que as ferrovias de alta velocidade. A bem-sucedida ferrovia de alta velocidade francesa, o TGV, construída nas décadas de 80 e 90, custou 2 milhões de dólares por quilômetro. A primeira fase da linha japonesa deve custar 77 milhões de dólares por quilômetro. Mesmo quando comparado ao mesmo trajeto de Tóquio a Osaka via ferrovia de alta velocidade, o sistema maglev custará 11,3 vezes mais por quilômetro. É um preço alto para reduzir o tempo de viagem em 1 hora. A linha Tóquio-Nagoya está seguindo uma rota mais direta através de terrenos montanhosos, com impressionantes 86% do trilho ficando abaixo do solo. Escavar túneis por mais de 200 quilômetros aumenta significativamente os custos. Curiosamente, isso também leva a um aumento nas despesas operacionais. Quando o trem viaja ao ar livre, a velocidades de 500 km por hora, o ar se desvia sem obstruções. No entanto, ao passar por um túnel, o ar não tem rota de escape, o que cria uma resistência adicional que, por sua vez, aumenta a força necessária para impulsionar o trem para frente. O consumo de energia da nova linha será 30% maior em comparação com a linha existente de Tóquio a Osaka. No entanto, isso ainda é muito melhor do que voar. No momento, não vejo a tecnologia maglev sendo utilizada além de alguns projetos especiais como este. O aumento radical dos custos simplesmente não justifica os ganhos em velocidade máxima em relação às ferrovias de alta velocidade. E isso está além da imaginação para os Estados Unidos. Estamos lutando para obter serviços ferroviários regulares, mesmo em locais que são idealmente adequados para isso, como o Triângulo do Texas. Com a recente especulação sobre o potencial dos supercondutores à temperatura ambiente, uma tecnologia que tornaria os trens maglev muito mais fáceis de construir.
E assim concluímos nossa jornada pelo mundo dos trens maglev e as inovações que estão moldando o futuro do transporte. Se você gostou deste mergulho profundo na tecnologia e nos desafios envolvidos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes. Agradecemos por ter assistido até aqui e por seu apoio contínuo. Até o próximo vídeo.